Olá, boa tarde a todos. Vamos dar início aqui pontualmente à nossa live. Esse é mais um tema de interesse dos empresários da Facisc, certo? Esse aqui, a Facisc, desde quando tivemos aí essa situação da pandemia, nós criamos aí um comitê, onde a gente tratou de diversos temas aqui envolvendo os empresários de Santa Catarina, desde parte comercial, parte de projetos, parte de núcleos empresariais, ações do governo, as questões jurídicas, e um dos pontos que a gente tem abordado agora pela segunda vez tem a ver com o comércio exterior, certo? Então, alguns informes, antes de a gente começar a nossa palestra, o que eu queria passar para vocês. Primeiramente, as perguntas elas podem ser feitas a qualquer momento via chat aí do YouTube, então você faça a sua pergunta no momento oportuno aqui, tanto eu quanto a Monique, que é a nossa analista que está nos acompanhando aqui também, irá fazer a interlocução com o Rodrigo, que é o nosso palestrante, então você fique à vontade para fazer a sua pergunta, tirar sua dúvida e tudo mais. Outra informação importante, caso você perca alguma informação e não conseguiu acompanhar, essa live ela vai ficar gravada no canal do YouTube da Facisc, então você pode depois divulgar aí com pessoas que têm interesse ou tirar alguma dúvida sobre alguma informação e também depois divulgar internamente na sua associação ou na sua empresa. E a gente tem um hot site no site facisc.org.br/coronavírus, onde lá estão todas as lives que a gente já fez, todas as informações que a Facisc tem feito nesse momento de pandemia, pensando nos empresários. Então, lá nós temos um hot site com tudo detalhado bem certinho, todas as informações, contatos, temas que foram abordados, temas que serão abordados, estão lá nesse nosso hot site, facisc.org.br/coronavírus. Bom, com toda essa mudança mercadológica por conta da pandemia, a gente teve algumas alterações na forma de acessar o mercado. E tem se mostrado muito forte nesses últimos tempos que o comércio exterior, a exportação, veio como uma alternativa para os nossos empresários, né? Então, a gente tem oportunizado grandes negócios aqui em Santa Catarina, no Brasil também, mas falando especificamente aqui do mercado catarinense, por conta dessa pandemia, essas situações de fechamento, lockdown e tudo mais que a gente tem em algumas regiões, e o comércio exterior tem sido uma excelente oportunidade. Bom, hoje a gente vai falar de um tema um pouco mais específico, que é o certificado de origem, que é um braço dentro da área do comércio exterior. Então, para falar um pouco mais sobre a evolução, as perspectivas do certificado de origem digital, que é uma nova modalidade que tem sido implantada nos últimos anos aí, a gente vai chamar o Rodrigo da Costa Serran, ele que é analista de comércio exterior e chefe do Departamento de Integração Física e Digital da ALAD, que é a Associação Latino-Americana de Integração. Ele tem 19 anos atuando na área de comércio exterior e negociações internacionais. Ele trabalhou na defesa comercial e regimes de origem, sendo coordenador geral de regimes de origem do Ministério da Economia por 4 anos. Esse é um palestrante praticamente internacional. Eu já vou chamar o Rodrigo aqui. Ele está em Montevidéu nesse exato momento. A gente estava conversando aqui um pouco antes. Então, nós temos aí praticamente um palestrante internacional aqui na nossa live da Facisc. Então, já chamando aqui, sem muitas delongas, porque o tema é bastante interessante, vai ter bastante coisa para falar. Rodrigo, por favor, a pauta é sua, se apresente, pode aí liberar o seu microfone, a sua apresentação, e tanto eu quanto a Monique, nós vamos estar aqui no suporte, no apoio. Rodrigo, a bola está com você. Muito obrigado, Wagner, pelo convite. Obrigado também, Monique. É um prazer estar aqui falando com vocês desse tema, como bem destacou o Wagner, tão importante, que é o certificado de origem digital. Porque quando o país solicita a preferência comercial, sem o certificado de origem, ele não teria direito a obter essa preferência, porque tem que ter a garantia que o produto é originário daquele país. Muito obrigado a todos. Eu vou compartilhar aqui uma apresentação e estou muito feliz em poder responder as perguntas que tiverem ao final da apresentação. Tá? Espero que todos estejam bem aí no Brasil. Só um minutinho. Muito bem. Bom, o tema aí, como já destacou o Wagner, certificação de origem digital, evolução e perspectivas. Vou
falar do Programa de Certificação de Origem Digital da ALAD. Antes de falar especificamente sobre o certificado de origem digital, vou dar uma repassada no histórico da ALAD bem rapidinho, para as pessoas que ainda não conhecem da Associação Latino-Americana de Integração, conhecer um pouco mais. Que a ALAD é o maior grupo latino-americano de integração, hoje formada por 13 países e representa mais de 510 milhões de habitantes. Os últimos países que passaram a fazer parte da ALAD foram Cuba, em 99, e Panamá, em 2012. Esses foram os países que aderiram à ALAD mais recentemente. E a ALAD foi estabelecida pelo Tratado de Montevidéu, de 1980, que trata do âmbito jurídico, constitutivo e regulador da associação, assinado em 12 de agosto daquele ano. Então, esse ano também é uma data bem importante para a ALAD, estamos completando 40 anos de associação. Hoje, na ALAD, a gente tem basicamente 3 mecanismos de integração, que é a preferência tarifária regional. Eu coloquei na apresentação a sigla, como ela é colocada nos acordos, mas normalmente os operadores de comércio exterior conhecem como a PTR número 4. Também temos acordos de alcance regional, que esses são comuns a todos os países. Aí eu coloquei um exemplo de um acordo que trata de cooperação e intercâmbio de bens na área cultural, educacional e científica. E, finalmente, a grande maioria dos acordos que a gente tem na ALAD são os acordos de alcance parcial. Aí também na apresentação estão as siglas completas, né, dos acordos, mas os operadores vão conhecer como a CE número 18, que é o Mercosul. Aí outro exemplo, a CE 24, que é Chile e Colômbia, o ACE 74, que é o acordo mais recente que foi protocolado na ALAD, que é o automotivo entre Brasil e Paraguai. Esses 3 mecanismos que eu citei, eles podem abranger diversas matérias. Aí, por exemplo, a desgravação tarifária, promoção de comércio, cooperação financeira. Então, a ALAD, ela realmente abarca um grande número de temas que podem ter algum tipo de acordo na associação. Estão previstos, sejam previstos ou não nos artigos 10 a 14 do Tratado de Montevidéu, de 1980. E, finalmente, também um braço bastante importante da ALAD o apoio ao sistema preferencial aos países de menor desenvolvimento econômico relativo, que trata de tarifário, cooperação, entre outros. Esse é um braço bastante importante na ALAD e a associação tem diversos projetos de apoio aos PMDR, como eles são conhecidos pela sigla. Agora, começando a falar de certificação de origem digital, essa iniciativa é conduzida pelos 13 países membros da ALAD e busca modernizar, simplificar e facilitar os trâmites nas operações aduaneiras. As discussões se iniciaram já há um bom tempo, foi em 2004 que começou, foi o embrião das discussões, e passaram vários anos em desenvolvendo, quando finalmente em 2011, que eu vou falar mais à frente da resolução 386, que seria um dos documentos principais que a gente tem. Eu vou abordar mais à frente. E o que traz a certificação de origem digital? Ela implica a digitalização do procedimento de certificação de origem mediante incorporação de recursos tecnológicos. Na grande maioria dos acordos que a gente tem na ALAD, o certificado de origem é por papel. E, justamente, o certificado de origem digital traz a digitalização desse documento, mantendo as mesmas características do documento em papel, que é a questão da assinatura confiável, obedecer ao correto preenchimento dos campos do certificado, entre outros. Então, o COD, a gente chama de COD, Certificado de Origem Digital,
É um procedimento mediante a qual a emissão, assinatura, transmissão e recepção realizam-se por meio eletrônico. Então, a gente tira o papel. E é um sistema alternativo, como eu disse, né? Na grande maioria são os certificados de origem em papel. Ela vem trazer essa alternativa que traz diversas vantagens que eu vou abordar agora. Esse é um pequeno resumo, no decorrer da palestra eu vou aprofundar um pouco mais em cada um deles. Quais seriam as vantagens e benefícios do COD? Rapidez no procedimento, explicação dos processos, proteção ao meio ambiente, economia dos recursos, maior segurança e contribuição para a facilitação de comércio. Falando um pouco sobre maior celeridade e economia do tempo na emissão do certificado, ele não requer que o exportador se translade aos escritórios da entidade emissora. Eu sei que no Brasil hoje essa realidade já é um pouco diferente. Até onde eu sei, eu tive por 4 anos na Coordenação Geral de Regimes de Origem. Se não todas, a grande maioria das entidades habilitadas, elas já fazem esse processo pelo próprio sistema das entidades. Mas essa não é a realidade dos outros países da América Latina. Tem alguns outros que ainda trabalham com um sistema, vamos dizer, antigo, onde o exportador tem que ir até o escritório da entidade. No envio do certificado do exportador à entidade, da entidade ao exportador assinado e do exportador ao importador. Tudo isso é feito eletronicamente, não precisa mais, não necessitaria que as pessoas se deslocassem até a entidade, depois a entidade envie o certificado à empresa, ou ela tenha que buscar depois pelo correio para o importador. E também no credenciamento dos funcionários habilitados pela entidade emissora. Como que é feito um certificado em papel? Os países, as entidades emissoras, elas autorizam determinadas pessoas a assinarem esse documento. Quando é feito o procedimento em papel, ela tem que remeter a assinatura da pessoa para o Ministério das Relações Exteriores, no caso do Brasil. Estou usando o exemplo do Brasil, o Itamaraty. E aí o Itamaraty remete à delegação do Brasil na LAD esse documento por malote diplomático, e a delegação, no caso do Brasil, no meu exemplo, remete à LAD. Então, é todo um trâmite burocrático de envio desse credenciamento dos funcionários. E com o COD isso é muito mais fácil, é via feito sistema, não precisa nada disso. Continuando ainda com vantagens e benefícios, economia de recursos. Já não teria despesa em translado do exportador ao escritório para retirar formulários. Eu sei que no Brasil essa realidade é diferente, ele já faz isso eletronicamente, mas em outros países da LAD isso não ocorre, e depois tem que levar até a entidade para que a entidade também assine. Depois do certificado pronto, no caso de papel, o exportador tem que enviar para o seu importador por remessa internacional, enquanto que o COD é transmitido por via eletrônica, por e-mail. E também economiza recursos com as despesas de armazenamento dos certificados, e suas cópias pelo exportador, pela entidade emissora, pelo importador, porque na grande maioria dos acordos, os operadores comerciais e até a própria entidade tem que manter o certificado por um período de 2 anos, na maioria dos acordos, para uma eventual investigação de origem. Então, nesse caso, o armazenamento é muito mais fácil, é feito no próprio computador dos operadores comerciais. Maior segurança. Tem a questão da autenticidade dos certificados, que quem pode assinar um COD é quem tem a gente chama de CID, que é um certificado de identificação digital, e essa chave pública desse CID, ela está registrada na LAD, assim como o próprio CID do funcionário habilitado da entidade. No caso do papel, a LAD mantém um banco de dados com todas as cópias de firmas autógrafas
dos funcionários habilitados. Então, é uma quantidade de informação impressionante em papel e que é digitalizada, mas tem que guardar. Já no caso do COD, isso é mantido num diretório seguro que a gente tem. Questão de não repúdio. Quem assinou o COD com a sua chave privada não pode dizer que não o fez. Diferente de uma assinatura de uma firma autógrafa, onde pode haver uma falsificação dessa assinatura. Já o COD, ele é assinado com a assinatura digital e a pessoa que vai colocar sua senha, por exemplo, para assinar esse certificado. Tem a questão de integridade também. Uma vez que o COD ele é formatado num arquivo XML, então, uma vez que ele é assinado, é como se esse arquivo fosse trancado. Se tiver alguma alteração nesse XML, o sistema que receber o COD já vai acusar essa modificação, vai dizer que o arquivo foi violado. Seguindo ainda com vantagens e benefícios, agilização dos trâmites, permite facilmente a incorporação de certificados aos sistemas eletrônicos janela única de comércio exterior. Alguns países, por exemplo, Uruguai e Chile, já estão implementando essa troca dos CODs via janela única. Então, nem necessitaria esse trâmite do exportador para o importador. Isso aí seria feito via sistema diretamente entre o emissor e o receptor, que no caso seria a aduana. E, por fim, benefícios para o meio ambiente, né? A não utilização do papel, economia de recursos naturais e também numa produção de agentes contaminantes para a produção da pasta de celulose e papel. Aqui um esquema bem simplificado de como que é a emissão de um COD. A C é a autoridade certificadora, é quem fornece o CID, que eu comentei antes, à entidade habilitada e ao exportador, que são as pessoas que assinam o COD. Então, o exportador solicita, faz lá a solicitação de COD para a entidade, ele preenche os dados correspondentes, assina digitalmente esse arquivo XML, e a entidade vai verificar os dados estão preenchidos corretamente e também assina pelo seu funcionário habilitado. Assinando, vai enviar esse arquivo para o seu exportador, o qual envia para o seu importador ou seu despachante aduaneiro. E lá, no país de importação, o importador vai fazer o upload, vai subir esse arquivo no sistema aduaneiro de recepção. Os sistemas aduaneiros de recepção, eles fazem o cruzamento da assinatura da entidade habilitada no S-COD da ALAD, que é o sistema informático de armazenamento das ACs, das autoridades certificadoras e também dos CIDs dos funcionários habilitados. Então, automaticamente já faz essa checagem e ele acusa se aquela pessoa poderia ou não ter assinado o certificado de origem. Se não puder, já vem um aviso e o documento é rejeitado. Bom, saindo agora de parte de vantagens e benefícios e entrando mais no que são os requisitos básicos que a gente tem para o COD, em termos de ALAD, a gente teve todo um desenvolvimento normativo ao longo dos anos. Como eu comentei inicialmente, em 2011, a gente editou a Resolução 386 de 2016, que ela aprova as especificações técnicas e procedimentos gerais da emissão do COD, e também ela determina que o certificado de origem digital passa a ter a mesma validade jurídica do que o certificado de origem em papel, desde que os acordos comerciais, normalmente os ACEs, assim o definam. Então, o último documento sobre especificação que a gente editou é o 2327, revisão número 8, de 27 de março desse ano. Nesse documento, a gente
a partir de solicitação de Uruguai e México, a gente fez uma revisão dos campos que são preenchidos no certificado de origem e também a gente incorporou as alterações promovidas pelo acordo que eles alcançaram em 2019, que alterou o formulário do certificado de origem. Então, toda vez que um país requisita a alteração do 23, 27, que a gente chama, a gente tem que editar uma nova revisão incorporando as alterações no documento para que ele passe a ter validade jurídica. E também um outro documento importante que temos é a Resolução 433 do Comitê de Representantes da LAD, que é de 2016. Ela cria a Comissão de Coordenadores do Certificado de Origem Digital, que é conformada pelos 13 países, e também o Grupo Técnico de Certificação de Origem, que aí é mais voltado para as discussões técnicas. Por exemplo, nas alterações que a gente faz no documento, na programação do XSD, que aí já é uma linguagem mais técnica, essas discussões são levadas tanto no comitê de coordenadores quanto no grupo técnico, as discussões técnicas mais no grupo técnico. E também tem como requisito básico desenvolvimentos tecnológicos da plataforma de emissão. Normalmente são desenvolvidas pelas entidades habilitadas. Alguns países fazem essa emissão pelo governo, ele não delega isso a uma outra entidade, como é o caso do Brasil, que ele delega a diversas entidades. Então, tem que haver esse desenvolvimento da plataforma de emissão. Também tem a plataforma de recepção, que são as aduanas que desenvolvem, onde ela vai receber esse certificado de origem, que vai fazer a checagem no banco de dados do S-Code da LAD. E também, que eu acabei de comentar, o S-Code da LAD, que é o Sistema Informático de Certificação de Origem Digital. E temos aqui na LAD. Quais seriam as etapas para a implementação do COD? Bom, primeiro de tudo, desenvolvimento das plataformas de emissão e recepção, tanto pelas entidades habilitadas, ou governo que emite, e pelo governo que recebe, que normalmente são as aduanas. Após o desenvolvimento das plataformas, tem uma fase, aqui elas estão em sequência, mas alguns países fazem elas de alguma forma concomitante, por exemplo, homologação externa junto com o plano piloto já. Mas essa ordem que está na tela é normalmente adotada pelos países. A homologação interna, depois de desenvolvido as plataformas de emissão e recepção, normalmente os governos convidam as entidades para emitir CODs de teste, onde eles vão verificar se aquele código foi preenchido corretamente, se ele obedece às especificações técnicas que estão no documento 2327, e aí são feitos os ajustes. Então, é uma fase de provas, para não ter problema. Após concluída essa fase, normalmente se passa para a homologação externa, que é quando os países fazem essa homologação bilateralmente. Por exemplo, o Brasil emite CODs de teste, ou melhor, as entidades emitem CODs de teste para serem homologados pelo governo do país que vai receber esse COD, também para evitar problemas antes de passar para a próxima fase. Em seguida, teríamos o plano piloto, que aí já passa a emitir o certificado de origem digital já com operações reais, não mais fictícias. Então, são definidos uma série de normas e padrões do que vai ser, para que acordo que a gente vai fazer essa homologação, quais os exportadores vão participar, isso é comunicado para o país de importação, então ele sabe que aquele COD que está nessa fase de plano piloto tem que vir de determinadas empresas, porque se dá algum problema nessa fase,
ainda normalmente é aceito o certificado de origem em papel. Então, emite o COD e o certificado de origem em papel, quando vai ocorrer a operação de exportação, na hora que o país importador receber, vai testar o código, vai fazer o upload no sistema. Se der algum problema, você teria um certificado de origem em papel. E, após concluída essa fase de plano piloto, onde ser feito com sucesso, né, os testes, aí já não é mais teste, né, já é uma operação real, aí passa a emissão de certificados de origem digitais juridicamente válidos. Então, aí já é a substituição do papel pelo código. Falar um pouquinho de requerimentos básicos para que um país possa emitir e receber. Então, não tem... o que seria o passo inicial? Ele tem contar com a possibilidade de certificar a origem de maneira digital, no acordo comercial de que se trate. Que as entidades habilitadas do país emissor tenham desenvolvido a plataforma de emissão dos códigos, pelo menos de uma entidade. Que os exportadores do país emissor, pelo menos um, porque o governo que está aderindo ao código, ele vai ver o custo de oportunidade, se com um só exportador que emite código, provavelmente ele não vai desenvolver todo um sistema, mas se já tem vários exportadores que utilizam isso, aí já faz mais sentido para passar para a certificação de origem digital. Que a autoridade aduaneira do país receptor tenha elaborado a plataforma de recepção, esse é, claro, um requisito básico, se não tem como receber, não tem que se falar, porque vai utilizar o código. Que ambos os países tenham realizado provas suficientes de emissão e recepção, que é a homologação externa que eu estava comentando antes. Por que isso? Na transação comercial, quando um país tem uma preferência tarifária, ele precisa do certificado de origem, nos acordos que a gente tem aqui na LAD, precisa do certificado de origem para comprovar que aquele produto é originário. Então, se não realizar prova suficiente, o que pode acontecer? Chegar um certificado de origem digital, um código em outro país, e aquele código ser rechaçado. Isso vai trazer bastante inconveniente para o importador ou para o exportador, porque a autoridade daquele país pode decidir por não conceder a preferência tarifária. Vai ser um prejuízo enorme. Então, é bastante importante a fase de homologação externa e de plano piloto. E, por fim, que tanto o país emissor como o país receptor tenham carregado os dados correspondentes no servidor de produção do SCOD, que é justamente quando os sistemas aduaneiros fazem aquela checagem, daquele quadro que eu mostrei antes, eles fazem a checagem se aquela entidade habilitada que assinou o código, ela realmente está autorizada a isso. Então, é um requisito básico ter esse repositório. Como está o estado de situação do código no Brasil? Hoje, o Brasil emite exclusivamente certificados de origem digitais, juridicamente válidos, com a Argentina e Uruguai. A Argentina desde 8 de abril de 2019 e Uruguai desde 21 de outubro do ano passado. Aguardando o início do plano piloto, já finalizaram a homologação externa. Paraguai e Chile, esses dois já finalizaram a homologação externa. Que está em homologação externa com a Colômbia. Notícia que eu tenho de conversas com meus colegas do Brasil, é que também deve estar muito próximo de concluir essa fase de homologação externa. Então, pelo que me foi informado, Paraguai e Colômbia são os mais próximos de passar a emissão de certificado de origem digital.
Um comentário bastante importante: os países, todos eles da LAD, os três, eles estão em distintos graus de avanço. E a LAD, como secretaria técnica que atende aos países, a gente busca que todos continuem realizando as ações para lograr a plena implementação do certificado de origem digital. A gente vem trabalhando bastante para que cada vez mais países passem esse importante mecanismo. A situação do Covid nesse ano demonstrou o quanto facilita, o quanto tem de benefício essa ferramenta. Porque a partir do momento que você passou por uma situação de pandemia, onde as cidades entraram em lockdown, as entidades tiveram que ser fechadas, as operações comerciais, algumas diminuiu bastante, mas algumas delas continuaram a ocorrer. E toda essa dificuldade de ir na entidade solicitar um certificado de origem em papel e depois buscar esse certificado, ir no correio, isso aí com o Covid, assim, demonstrou realmente a importância do certificado de origem digital, porque isso aí você faz, poderia ser feito, né, online, não precisaria se deslocar até a entidade e não teria tanto transtorno com o fechamento, a indisponibilidade dos sistemas tradicionais. Um quadrinho do estado de situação dos países membros da ALAD. Está em verde seria etapa concluída, e o que está em amarelo ou laranja, eu não sei como está aparecendo para vocês, está em processo. Argentina já com Brasil e Uruguai já está na fase de só certificado de origem digital. Chile e com a Argentina tem tanto certificado de origem digital quanto certificado em papel, ainda mantém os dois. E com o Paraguai, no ano passado eles iniciaram o plano piloto e estão por terminar essa fase para também passar a parte de emissão de COD. Bolívia, são 3 países que estão com alguns asteriscos. Recentemente, a LAD realizou um ciclo de palestras, de videoconferências com todos os países da LAD, à exceção de Bolívia e Panamá, que não foi possível realizar. Então, eu não tenho informação atualizada de como está o desenvolvimento desses países, no certificado de origem digital. O Brasil, já somente COD com Uruguai e Argentina, como eu já disse antes. Homologação externa com Chile foi concluída, com Colômbia está por terminar, e com Paraguai também. E estão, como eu havia dito antes, já estão Colômbia e Paraguai estão prestes a iniciar o plano piloto. Eu não coloquei essa fase aqui porque ainda não iniciaram, mas pela informação que eu recebi, estão bem próximos. Chile, só com o Uruguai, está numa fase mais avançada, já estão em fase de homologação externa, e já estão definindo os termos do plano piloto, segundo a informação que eu tive também, que a gente teve aqui na LAD, que deve ser agora, durante o segundo semestre, já começar o plano piloto em Uruguai e Chile. Mas tem uma característica especial, como comentei antes, essa troca do certificado de origem entre esses 2 países será feito VUSI a VUSI, janela única, de uma janela única para a outra diretamente. Colômbia, já mencionei Brasil. Cuba está na fase de desenvolvimento da plataforma, mesmo que Equador e México. México, também é notícia, embora esteja em desenvolvimento da plataforma, nos foi informado aqui com o Uruguai, eles devem iniciar ao longo do ano as fases de homologação externa.
foi nos transmitido isso. Tanto que a gente editou, como eu também disse antes, o documento 2327, revisão 8, que traz o ACE 60, que é o acordo entre os dois, traz algumas modificações na questão do preenchimento do campo. Panamá, já informei que não tivemos informações. Paraguai, com Argentina e Brasil, os maiores avanços, e com o Uruguai. Paraguai e Uruguai já estão se utilizando do COD. Ainda está na fase de emissão, tanto em papel quanto em COD, mas nos foi informado que, ao longo do segundo semestre, os países provavelmente vão decidir por abolir completamente a emissão em papel e passar somente a emissão de certificado de origem digital. Finalmente, Venezuela, que também está na fase de desenvolvimento da plataforma. Aqui a informação em relação à FACISC, porque no banco de dados do S-Code, voltando um pouquinho nesse código, ele é uma aplicação informática na plataforma web. Ele tem 3 módulos. Diretório seguro é onde são armazenados os CIDs e as assinaturas das autoridades certificadoras, o módulo administrativo e o módulo de consulta e verificação. No S-Code, a gente tem, bem dizer, outros 2 módulos, que a gente chama de homologação e produção. O módulo de homologação é onde todos os testes são realizados. Toda aquela fase de homologação interna que a gente estava comentando, que eu estava comentando, é feita nesse módulo, porque é fase de teste. O produção já são os certificados de origem digital com validade jurídica. E ali é toda uma cadeia de autorização. A ALAD dá autorização para os países, e os países autorizam as suas entidades habilitadas, que aí chamam de FE, que é o funcionário da entidade, e o funcionário da entidade, o FE, autoriza o FH, que é o funcionário habilitado para assinar o COD. Então, tem um marquinho vermelho, que é realmente a informação importante. No caso da FACISC, ela tem um total de 5 FHs registrados, todos com CID, que é o Certificado de Identificação Digital, vigente e válido, e habilitado, porque pode ser que uma entidade tenha um funcionário que tem o seu CID vigente e válido lá no S-Code da ALAD, mas aquele funcionário está de férias, por exemplo, ou foi afastado, e aí a entidade desabilita ele para a assinatura de CODs, para evitar algum problema. Fala um pouquinho do papel da Secretaria-Geral da ALAD. São vários papéis que a gente desenvolve. A gente coordena as ações de cooperação técnica horizontal entre os países. Por exemplo, no caso do ACE 60, nas discussões entre Uruguai e México, a gente auxiliou os países a refazer um mapa dos campos de preenchimento. A gente também fornece assistência e capacitação técnica permanente, por exemplo, que eu estou fazendo agora. E sempre que, no final da apresentação, vão ter meus dados de contato. Se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, a gente está sempre aberto a poder auxiliar os operadores comerciais, as entidades, os governos. Ademais disso, a ALAD disponibiliza cursos virtuais no Centro Virtual de Formação. O link está aí, depois eu vou deixar a apresentação disponível para a FACISC, se eles quiserem compartilhar com quem queira, e também vai estar no YouTube, né, então podem obter o link lá.
Especificamente sobre COD, a gente tem um curso de regras de origem aqui na LAD, e dentro desse curso tem um módulo sobre COD. Esses cursos são gratuitos, até o ano passado eram realizados 2 vezes por ano, a partir desse ano ele fica aberto de forma permanente até o final de novembro, porque em dezembro a plataforma passa para manutenção, os cursos são reformulados, se for o caso, etc. Então, esses cursos além desse, tem diversos outros cursos bastante interessantes sobre a LAD, sobre preferência tarifária, sobre integração, todos gratuitos, disponíveis, é só se inscrever. A gente também realiza periodicamente videoconferência com os países, como eu mencionei antes. Mais recentemente, a gente realizou com 11 países da LAD, que 2 não foi possível. A gente mantém operativo o foro virtual do Grupo Técnico de Certificação de Origem Digital, onde tem discussões técnicas sobre alterações no XSD, por exemplo, do COD, alterações do documento. Esse link, logo na parte inferior, vai ter uma possibilidade de entrar no foro virtual como convidado. E esse foro é um dos poucos da LAD que não precisa estar cadastrado. Então, qualquer um pode entrar nesse foro. Lá tem uma série de documentos bastante interessantes. Por exemplo, as atas das reuniões do grupo técnico e da comissão dos coordenadores, além dos documentos que eu citei antes, a resolução 386, o documento 2327, revisão 8, e as diferentes versões do XSD. A LAD também elabora, atualiza e publica documentos vinculados ao tema. Hoje, acabou de ser publicado um documento, a revisão 11 dele, onde a gente fala sobre o estado de situação e de cooperação técnica entre os países. Esse documento a gente disponibiliza nesse link que está na apresentação. Ainda não está lá, porque antes um pouco de eu vir para a apresentação, ele foi publicado, mas amanhã já deve estar disponível. E, por fim, a gente também administra o sistema informático do SCOD. O que a gente tem de perspectiva para o futuro em relação ao certificado de origem digital? Bom, como Secretaria-Geral, continuar impulsionando a implementação do COD entre todos os países membros da LAD. Todos os países que necessitam algum apoio, que necessitam alguma orientação em relação ao COD, pode entrar em contato com a gente, que a gente está aí para auxiliar. A gente também realiza as atualizações técnicas e normativas necessárias para acompanhar a evolução dos países. Foi o que aconteceu no começo do ano, quando eu já comentei que a gente atualizou o documento a pedido de México e Uruguai para alterar o documento 2327. Então, esse documento está sempre sendo atualizado para acompanhar a evolução dos acordos em certificação de origem. A gente também busca sempre aperfeiçoar o sistema informático do SCOD. Até ano passado, o repositório, o diretório seguro de firmas, o próprio SCOD, ele ficava em servidores físicos. No fim do ano, a gente transferiu esses servidores para a nuvem. Tem uma série de benefícios, evita problemas de hardware dos servidores, mais rápido, mais estável. Então, a LAD está sempre buscando aperfeiçoar o SCOD. Importante também, a gente sempre continua realizando ação de cooperação técnica com os países para auxiliar a desenvolver o sistema.
continuar mantendo ciclo de conferência periódica com os países e, finalmente, nossa intenção é realizar a terceira reunião presencial. Aí eu coloquei como um asterisco, porque a gente não sabe se será possível presencial, provavelmente não, pelo tema do Covid, mas realizar a terceira reunião do grupo técnico e a terceira reunião da comissão de coordenação para a certificação de origem, onde a gente discute, todos os países discutem juntos alterações na certificação de origem digital. Alterações no documento, sugestões, estudos, solicitação de estudos para a LAD realizar. E também continuar com novas edições do curso virtual de certificação de origem digital. Sobre a reunião presencial, comentei, as atas dessas reuniões estão naquele link que está na diapositiva anterior, que chama de Fóruns ALAD. Só voltando aqui, antes de agradecer a apresentação, também comentar de expectativa, perspectiva para o futuro, porque quando a gente, voltando aqui um pouquinho no quadro geral, a gente observa assim, que alguns países, assim, está bastante concentrado nos países do Mercosul, e os outros estão aderindo aos poucos ao COD. Isso, por mais que a Secretaria-Geral apoie o COD, isso é parte da decisão dos países, né? Os países têm suas preferências, têm suas prioridades. Os países da América Latina, grande maioria, recursos limitados. Então, por isso eu diria que não está assim, mais avançado isso. Mais avançado o código, mas a expectativa é que sim, os países, a partir das videoconferências que a gente realizou, a gente observou que tem essa intenção de, nos seus próprios ritmos, por exemplo, um dos países informou que já tinha tudo definido para desenvolvimento da plataforma, agora no primeiro trimestre, mas pelo tema do Covid foi impossível, porque aí as pessoas já não poderiam mais se deslocar para fazer isso, então ficou mais para frente todo esse desenvolvimento. Mas aos poucos, os países, por exemplo, o Uruguai com Chile, Uruguai com México, já estão passando para fases seguintes do certificado de origem digital. Wagner e Monique, muito obrigado a todos. Estou à disposição aqui de vocês para responder as dúvidas que tiverem. Aí tem um e-mail para contato. Qualquer dúvida, qualquer comentário, depois eu envio a apresentação para a Monique. Quem tiver interesse pode solicitar a ela. E, por último, acabei que eu comentei que nós somos, a LAD são 13 países membros, e logo abaixo da apresentação estão os países que compõem a LAD, né? Para quem não souber quais são, estão todos listados aí. Muito obrigado e à disposição de vocês. Perfeito, Rodrigo, muito bom, excelente, bem esclarecedor, são muitas dúvidas, né? A gente está com algumas perguntas ali, até como a gente está com o horário bem apertadinho, eu já vou passar para a Monique, que ela vai fazer algumas perguntas aí, tá, Rodrigo? Que o pessoal está com dúvida, então, Monique, por favor, só faz as perguntas aí, seleciona, são muitas, então faz umas 2 ou 3 aí para ver se nesses 10 minutos que restam a gente consegue responder tudo bem certinho. Contigo a bola, Monique. Então, Rodrigo, o que a gente tem mais aqui de perguntas todos têm acesso a esses cursos que você mencionou, ou seja, os exportadores, os importadores, as associações credenciadas, qualquer um que fizer o cadastro na LAD consegue ter acesso a esses cursos? Não precisa nem de cadastro, tá? Uhum. É só entrar no site da LAD, tem toda uma seção lá dos acordos, propriamente ditos, é muita informação. Se alguém tiver alguma dificuldade de encontrar alguma informação, a gente auxilia. E aonde tem uma seção lá que a gente chama de facilitação de comércio, certificado de origem digital, lá também tem todos esses documentos que eu mencionei. E se alguém tiver curiosidade
a respeito das atas das reuniões que eu mencionei, das atas da comissão e do grupo técnico, aí está disponível no grupo de foros ALAD. Lá também não precisa cadastrar, é só entrar como convidado e vai ter lá o foro disponível para quem quiser. Uhum. A interação entre as pessoas que entram nesse fórum assim, se a gente pode fazer consultas lá, tudo no campo do estudo, né? De discussão mesmo, mas a interação é rápida, como que os analistas da ALAD respondem ali? Não, na verdade, o fórum, ele foi desenvolvido para a participação dos coordenadores nacionais, uhum, e dos responsáveis técnicos também, que foram nominados por esses coordenadores. Então, essa parte de troca de mensagens fica restrita aos coordenadores ou aos responsáveis técnicos. Uhum. O que quem tiver curiosidade, quiser entrar lá no fórum, o que ele vai conseguir ver são as mensagens. Ele consegue ver as discussões e também ter acesso aos documentos. Mas ele não consegue, por exemplo, fazer algum comentário, porque o fórum foi desenvolvido como um lugar onde tem a manifestação do país. Então, o coordenador nacional do Brasil, ele entra no fórum e comenta ali, é o comentário do Brasil a respeito de um determinado tema. Perfeito. Uma última pergunta, as entidades, elas podem colaborar em que sentido com a ALAD no cumprimento, assim, dos objetivos da entidade? Rodrigo, deixa eu até fazer uma interrupção aqui, já aproveitando, fazendo um plus nessa pergunta da Monique, porque tem bastante gente das nossas associações vendo também a tua palestra aqui, Rodrigo. E certeza que é uma dúvida de todo mundo, como é que a ALAD enxerga as entidades, né, as associações comerciais, as federações, como um apoio geral nessa disseminação das informações e tudo mais, né? Além de como que acessa, como é que vocês aí em Montevidéu conseguem enxergar as associações, o sistema associativista como um canal aí para vocês, se tu puder também responder isso para a gente. Tá, João, já respondendo a tua pergunta, Wagner, as entidades, para um país continental como o Brasil, são de fundamental participação nesse processo de divulgação das informações, de capacitação também, né? Seria, bem dizer, impossível para a ALAD, que embora a gente tenha 40 anos e a gente represente aí 13 países com 510 milhões de habitantes, é uma associação pequena. E também, por exemplo, o governo do Brasil não teria a quantidade de servidores necessária para ir lá na ponta fazer essa divulgação. Então, tenho certeza que o governo dos países, não só do Brasil, principalmente dos maiores, por exemplo, México, Brasil, Argentina, contam com essas entidades para fazer essa ponte da informação, para capacitar, para orientar, para tirar dúvida, tudo isso. E como que a FACISC ou qualquer entidade pode ajudar a ALAD nesse sentido? A ALAD é uma secretaria técnica à disposição dos países membros. E ela responde, assim, ela tem uma série de estudos que a gente desenvolve pela própria secretaria, mas a gente trabalha para os países. Então, o que acontece, uma boa parte das atividades que acontecem na ALAD, também parte da demanda dos próprios países. Então, se a FACISC, ou um operador comercial, um associado da FACISC, tem interesse em determinar, estou sentindo falta de ter o COD, eu tenho cliente no Peru. Tem que falar com o governo do Brasil, né, para assim, demonstrar o interesse, para ele que saiba que tenha isso, e também com o seu importador. Falar com o importador lá no Peru, a gente poderia economizar um monte de recursos com questão de certificado de origem se a gente utilizasse o código. Que também esse operador fale com o seu governo e o sistema aqui na ALAD está pronto. É chegar e usar, bem dizer.
depende dos países todo esse desenvolvimento de plataforma de emissão e recepção. O S-Code está funcionando, funciona bem, pouquíssimos problemas, são raríssimos, problema de caída de servidor, por exemplo. Eu diria que essa seria a forma de ajudar. Tá certo, então. Obrigada, viu, Rodrigo? Wagner, quer se despedir? Não, perfeito. Tem mais perguntas, mas acho que, assim, por causa do horário, tá, Rodrigo? Infelizmente, a gente vai ter que encerrar. Tem mais umas 8 perguntas que eu tinha visto aqui, mas vão se alongar, então a gente vai responder isso pontualmente, né? Quem foi que fez as perguntas, então a gente depois aciona e responde pontualmente cada um deles. Então, Rodrigo, em nome da Facisc, a gente quer te agradecer pela disponibilidade, agradecer a LAD por ter te liberado aí, assim que não é fácil, né? A gente teve que mandar um ofício aí, timbrado pelo presidente da Facisc em 2, 3 línguas, o Gilson, que é o nosso diretor executivo, que está vendo a live aí, teve que fazer a transcrição lá para tu poder estar participando com a gente, então a gente agradece mesmo a tua disponibilidade, dizer que a Facisc, as nossas entidades estão à disposição da LAD, tanto para fazer os pilotos, a gente já participou lá no começo, né, do certificado de origem, estamos agora participando também, fomos selecionados para estar participando aí dos pilotos com esses novos países, então a Facisc, as associações estão à disposição da LAD, então, Rodrigo, conta com a gente, obrigado mais uma vez. Monique, obrigado também pelo apoio, tá? Pela articulação. E, gente, essa live ela está disponível no canal da Facisc, então quem tem alguma dúvida, quer pegar alguma informação aí com o Rodrigo, tem os contatos dele ali também, tirar alguma outra dúvida mais aprofundada ou rever alguma informação, está disponível no nosso canal do YouTube logo menos, assim que acabar a nossa apresentação. Gente, mais uma vez, estamos à disposição. Um abraço a todos, contem com a Facisc e até mais. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite, um abraço a todos, espero que todos estejam bem no Brasil, eu tenho acompanhado as notícias, sei que não está fácil, mas que todos fiquem bem, e se vocês quiserem consolidar essas perguntas, mandar para mim, depois eu mando a resposta por escrito, por e-mail, ou também pelo e-mail que está na apresentação, pode mandar a pergunta que a gente responde por aqui. Obrigado pelo convite. Perfeito, muito obrigado, Rodrigo. Um abraço, pessoal. Até mais.